Salve, salve, família bugrina! Vamos iniciar o pós-jogo de Guarani 0-0 com o Novo Horizontino, partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Paulista 2025. Antes de começar, solicito sua curtida no vídeo, assim como se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização. Vamos lá! Maurício Souza bateu na tecla durante a entrevista coletiva após o empate por 0-0 com o Novo Horizontino que era preciso olhar o todo para entender algumas escolhas na escalação do Guarani na noite da última quinta-feira. Mas também é possível fazer o exercício contrário. Usar o contexto desse jogo para traçar um paralelo com a campanha alviverde no geral até aqui no Campeonato Paulista, partindo de uma declaração do próprio treinador. É ter sabedoria que o time do Guarani é esse. Esses são os jogadores. Gostando ou não é isso o que temos para colocar em campo. Preciso que apoiem esses jogadores. Eu estou feliz com o que vejo de brio. Ainda que tenha sido ruim, a atuação diante do Tigre ajuda a entender os méritos de o Bugre chegar à reta final da primeira fase com a permanência praticamente garantida na elite estadual e na disputa pela classificação às quartas de final. Ter 11 pontos, na liderança do Grupo B, é superar a expectativa inicial diante de um cenário que se desenhava desfavorável ao Guarani. Vindo de um rebaixamento na Série B do Brasileiro e com uma montagem de elenco que causava desconfiança à torcida. Ao explicar as trocas no time titular contra o Novo Horizontino, Maurício Souza falou das dificuldades em montar a escalação, entre desfalques por suspensão e questão física. Desgaste provocado pela maratona de jogos e também um grupo enxuto de opções. O Bugre entrou em campo com 3 mudanças em relação ao derby. Além de Titi no lugar do suspenso Lucas Rafael, João Vitor e Isaac foram as outras novidades no time titular nas vagas de João Marcelo e Lucas Justen, com Matheus Sarará indo para a lateral direita. A troca na lateral também foi forçada, uma vez que Justen foi vetado pelo departamento médico. O time sentiu as alterações e não conseguiu se encaixar em campo. Tanto que a única oportunidade real de gol saiu apenas aos 40 minutos do segundo tempo, em uma cabeçada de Anderson Leite após cruzamento da direita. Já o Novo Horizontino teve mais chegadas perigosas, principalmente na etapa final também, quando acertou o travessão em cabeçada de Vagninho. Mas é importante frisar que do outro lado estava um time que quase subiu à elite nacional em 2024, manteve o técnico e uma espinha dorsal. Além de ter um investimento superior e peças para usar durante o jogo que podem fazer a diferença. Ainda assim, o Bugre transpirou para somar um ponto em uma noite que faltou inspiração. Tá aí um motivo que faz do jogo com o Novo Horizontino um exemplo da superação alviverde no Paulistão. Mesmo com as adversidades e limitações apresentadas durante o caminho, o Guarani, na balança entre prós e contras, consegue, na base da aplicação tática principalmente, fazer até mais do que se esperava. Isso merece ser reconhecido. Em meio às definições do Paulistão e com possibilidade de ir além da própria realidade, passando para o mata-mata. É necessário pensar que a temporada bugrina é longa e ainda terá pela frente o maior desafio, a Série C do Brasileiro. A construção de uma base, uma identidade e uma ideia de jogo para a sequência de 2025 deve ser perseguida como o grande legado do Paulistão. Essa reflexão é de autoria do jornalista Heitor Esmeriz, do site Globo Esporte. E você, torcedor, qual a sua opinião sobre o futebol e a campanha que o Bugre vem apresentando nesse campeonato? Deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Hoje, sexta-feira 14 de fevereiro, teremos a live pré-jogo com a página Resenha Aurinegra, do São Bernardo Futebol Clube.